Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de terça-feira, dia 26 de julho do ano de 2022, o ano da promessa, o ano que o Senhor escolheu para te abençoar. Meus amados, nesta noite, abra sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas 22, e o capítulo 22 e o versículo 54, e o título diz assim: Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, junto se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Extremamente, uma criada, vendo-o assentando perto do fogo, fritando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro nega, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse também: Tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou eu. E tendo passado cerca de uma hora, outra afirmava, dizendo também a este: Verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se a Jesus, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou do Senhor, como lhe disseram: Hoje, 3 vezes me negará, antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Vocês verem que a gente, nesse título aqui, eu e você, é muito fácil nós julgarmos a Pedro. Porque Pedro disse que, se possível, até morreria por Jesus. Mas Jesus, conhecendo a Pedro, disse: Não, Pedro, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Assim que acontecer isso, assim que eu for preso, 3 vezes vai me negar juntamente, Pedro, antes que o galo cante, Pedro. Pedro disse: Não, mestre, se for preciso, eu até morro com você. Eu até morro por ti. E quantas vezes nós temos negado a nossa fé? Quantas vezes nós temos negado a Cristo? Talvez por estar numa empresa com cargos inferiores a grandes chefes, e os chefes sendo os católicos, espírita, não propagando a mesma fé que a sua, e a gente se acovarda anegando a quem nós seguimos, porque Pedro estava com Jesus não um dia nem 2 dias, fazia mais ou menos 3 anos que Pedro andava juntamente com Jesus, e Jesus conhecia Pedro. E Pedro, aqui fala, então prendendo Jesus, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Porque quando estava tudo escuro, ninguém a conhecia Pedro. Não, por ele podia se mostrar no meio daquela multidão, que ele não seria conhecido. Mas quando acendeu o fogo no pátio, sentou Pedro. Pedro sentou junto com eles, achando que não iria ser conhecido. E Pedro tomou o seu lugar entre eles. Extremamente, quer dizer, uma mulher viu Pedro se assentando perto do fogo, fitando o olhar nele, e disse, Você também estava com ele. E Pedro respondeu o quê? Não. Mas Pedro não falou para Jesus, se fosse preciso, até morreria com ele? Talvez você nesta noite tenha alguém fitando os olhos em você e você está negando a sua fé.
Muitas vezes a pessoa te pergunta, você é cristão? Ou muitas vezes pergunta, que é o mais prático no dia de hoje, você é crente? E a primeira resposta que você fala, não, crente não, sou evangélico, sou cristão. A pessoa está perguntando se você é cristão. Ela está te fazendo uma pergunta e muitas vezes você desvia a sua pergunta para querer contender. E aqui com Pedro não foi diferente. Com Pedro foi a mesma coisa, meus amados. Pedro, ele negou a Cristo por medo. E quantas vezes que eu e você nós temos medo de algo e nós negamos? Muitas vezes negamos por medo. E vem mais, pouco depois vendo o outro, diz também, tu é um dos tais? Pedro, porém, protestava, homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outra afirmava dizendo, também este verdadeiramente com ele, porque também ele é galileu. A sua aparência, meu irmão, a sua aparência vai te dizer quem você é. Não o que você fala, não o que você diz, e sim as suas atitudes no seu dia a dia diz quem você é. As suas atitudes é quem fala quem você é. Como é que as pessoas lhe conhecem onde você mora? Como é que as pessoas te conhecem no seu local de trabalho? Como é que as pessoas te conhecem na sua vizinhança? Verdadeiramente vai dizer quem você é. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ali a falar, o que aconteceu, meus irmãos? O galo cantou, a palavra de Jesus cumpriu-se. Que antes que o galo se cantasse, Pedro ia me negar 3 vezes. Então, voltando-se o Senhor, quer dizer que Senhor, mesmo ele negando, Pedro aqui negou quem? A Jesus. Mas Jesus olhou diretamente para ele. Fixou os olhos em Pedro. Jesus não falou nada, só olhou para ele. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor com o que disseram hoje. 3 vezes me negará antes do cantar do galo. E Pedro aqui se retirou daquele local e chorou amargamente. Creio eu, meus irmãos, que Pedro se arrependeu. Pedro, ele se arrependeu de ter negado a Cristo. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que ela não cai por terra. A palavra de Deus jamais ela vai cair por terra. Se Deus prometeu algo em sua vida, ele vai estar fazendo. E aqui o texto nos diz que Pedro, ele chorou, se retirou e chorou amargamente. Eu creio que ele se arrependeu amarguradamente. Mas Jesus, ele não desistiu de Pedro. E na ressurreição de Jesus, Jesus lembrou de quem primeiro, meus irmãos? De Pedro, porque quis saber de Pedro. Jesus não te esquece, meu irmão. Por mais que você negue ele, ele jamais te negará. Por mais que você diga para os outros que você não tem fé, você não confia, que você não conhece a Jesus, a verdade é essa, você não conhece a Jesus. Você pode dizer para os outros que não conhece, mas Jesus te conhece. Jesus é quem sonda o seu coração, é o que sabe que vai acontecer daqui a alguns instantes. Jesus sabe de tudo o que se passa por você. Jesus conhece tudo o que se acontece na sua vida. Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Ele sabe o que você vai falar daqui a alguns instantes. Ele sabe o que vai acontecer com você daqui a alguns instantes, meus irmãos. Então, o negócio que nós temos é se lançar para Jesus, mas Pedro aqui não, felizmente, ou felizmente, para nos ensinar. Aqui ele está nos ensinando. Pedro aqui Deus permitiu que Jesus, juntamente com Pedro, nos ensinasse nos dias de hoje,
para nós não negarmos a nossa fé, meus irmãos. Temos que propagar sim a nossa fé. Temos que falar de Jesus sim, temos que falar sim. Não podemos desistir. Ele não desiste de você. Ele insiste por você. Ele luta por você. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa palavra. Que Deus te abençoe grandemente nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, ó Senhor, eu elevo os meus olhos, Pai, para os montes de onde virá o meu socorro vem de Ti, que fez os céus, a terra e tudo quanto nela há, meu Pai. Ah, meu Deus, como ali Pedro, meu Pai, ele estando com o Senhor, meu Pai, ele disse que até morreria para que o Senhor tivesse vida, como se o Senhor não conhecesse a vida de Pedro, como se o Senhor não conhecesse a minha vida, como se o Senhor não conhecesse a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve, Pai. Ah, meu Deus, nesta noite, Pai, sonda os nossos corações, vê se tem alguma coisa, Pai, que lhe atrai atenção, Pai. Ah, meu Deus, como nós queremos, meu Pai, falar do Teu amor, falar da Tua presença, meu Pai. Muitas vezes, meu Pai, nós negamos a Ti. Então perdoa, Pai, nós dessa noite, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões. E nos dê uma ótima noite, meu Pai. É isso que eu te peço. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã. Esse que talvez esteja com familiar na UTI, na CTI. Esse que talvez esteja enfermo, Pai. Cura ele, liberta ele, pois na cruz, Pai, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, nos libertou do cativeiro, meu Pai. É o que eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus amados. Que Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Um beijo no seu coração. Que Deus o abençoe grandemente. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Beijo no seu coração. Sinta-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus amados. Se o Senhor assim nos permitir, amanhã estaremos de volta em nome de Jesus. Deus abençoe. Saúde e paz.